Primeira Epístola do Apóstolo João. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, versos 20 e 21. Amém? Vamos ler? Amém. Diz assim: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Amém? Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante ele. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Vamos falar sobre, meu Deus do céu, sobre esse órgão tão complicado que se chama coração. Diga comigo, coração. Sim, vou falar sobre ele. Amém? E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4 e 23. Abre aí. Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Seja rápido no gatilho. Vamos aprender a termos intimidade com esse livro chamado Bíblia. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23, que vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Em outra passagem, em Jeremias 17, verso 9, vai dizer: enganoso é o coração. Jeremias 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pense num órgão que faz parte do nosso corpo e que nos complica muitas vezes, porque é ele quem demanda muitas vezes na nossa vontade. A pessoa sentiu vontade, é o coração. A pessoa não sentiu vontade, é o coração. É complicado. E geralmente, ele se inclina a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus vai dizer, eu quero indo por partes, devagar, no Evangelho de Mateus de Marcos, o capítulo 7, a partir do verso 20, aliás, no verso 20, diz que tudo quanto não presta procede do coração. Procede de onde? Do coração. Abra comigo aí no Evangelho de Marcos, isso, capítulo de número 7, versículo de número 20, o verso 20. Em nome de Jesus. Amém? Eu já vou lendo para adiantar. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração, do interior do quê? Do coração dos homens. Amém? Amém. Do interior do coração dos homens, meu Deus, saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, as maldades, engano, dissolução, que é vida sem regra e sem disciplina, a inveja, a blasfêmia, que é a zombaria, a soberba, o orgulho e a loucura. Amém? Diga comigo, a loucura. Olha só, verso 23, todos estes males procedem de dentro, quer dizer do coração,
de acordo com o verso 21, procedem do interior, de dentro do coração do homem e contaminam o homem. Amém? Então, tudo que não presta sai do coração. O coração, ele é sim, lógico, um órgão essencial e vital para o nosso corpo. É ele responsável por bombear o sangue. É ele responsável, louvado seja o nome do Senhor, por manter vivo o nosso corpo. Se o coração para, tudo para. Amém? A saúde do nosso coração é muito relevante para o nosso corpo. Se entope uma veia, sangue de Jesus Cristo tem poder. Se porventura dá algum problema nele, sangue de Jesus tem poder, porque o corpo dá um piripaque. Mas entenda bem, ele é responsável e ele é o centro do nosso corpo, responsável pelas nossas emoções. Amém? Ele transmite aquilo que está na nossa alma. A alma, ela é a fonte total de nossas emoções e sentimentos. Mas é o coração o órgão responsável por transmitir aquilo que está na nossa alma. Se a alma ela está angustiada, o coração está angustiado. Se a alma ela está feliz, o coração ele está feliz. Se a alma ela se perturba, o coração se perturba. Então você percebe muito bem que o coração ele tem uma grande responsabilidade nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele é enganoso e perverso. Ele é enganoso e perverso. Jesus vai dizer aqui em Marcos 7, verso de número 20 e 21 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Até o verso 23, ele vai dizer que tudo que não presta procede do coração. Provérbios 4, verso de número 23, vai dizer também de que tudo que se deve ter guardado, guarda o teu coração. Irmão, coração é bicho perigoso. Não tem essa, eu senti no meu coração. Para que esse negócio sentir no meu coração. Ah, porque o meu coração não pediu. Ah, porque o meu coração não sentiu vontade. Não depende das emoções do teu coração. Não depende. Entenda uma coisa. A razão, ela anda pelo instinto da inteligência. Diga comigo, a razão. Isso. O raciocínio lógico anda pelo instinto da inteligência. A pessoa que ela para de andar pelo coração e anda pela razão, pela inteligência, pela lógica, irmão, entenda bem, a inteligência, quando ela fala mais alto, geralmente a pessoa que ela medita muito na palavra, ela vai estar em mente que algo está errado, mas o coração está dizendo que está certo e que é bom e que é gostoso. Quem está entendendo isso? É um perigo. É tanto que a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2. Escute que eu estou pregando a palavra, diga glória. Aliás, Romanos capítulo 12, verso 1 vai dizer: rogo-vos, pois, queridos irmãos ou amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a quem? A Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar as nossas vidas diante de Deus todos os dias. Entenda uma coisa. Ele vai dizer, Romanos capítulo 12, verso 1: rogo-vos, amados irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Isso se chama entrega diária. Significa que todos os dias, como Jesus bem ensinou em Mateus 16 e 24, em Lucas 9 e 23 e em Marcos 8 e 24, Jesus ensina muito bem: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Diga comigo, tome a sua cruz cada dia. Exato. Todos os dias. Tomar a cruz todos os dias é colocar diante de Deus as nossas vidas como oferta viva. Louvado seja o nome do Senhor, como um sacrifício que agrade a Ele. É apresentar, louvado seja o nome do Senhor, todos os dias. Aleluia.
as nossas vidas como algo agradável, vivo e santo diante de Deus. É a nossa entrega quando ela é feita todos os dias, irmãos. Todos os dias. Mas isso tem que ser feito de forma racional, de forma exata. O texto termina dizendo isso. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga comigo, racional. Em 1 Coríntios 2, verso de número 16, vai dizer: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A mente sabe. 1 Coríntios 2, verso 16. Se você quiser abrir, se não quiser, deixa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. 1 Coríntios 2 e dizer: temos a mente de quem? Exato. Quem tem a mente de Cristo pensa com raciocínio. Raciocina antes de usar as emoções. Antes de usar o impulso do coração. Irmão, coração é terrível. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 66, verso 18: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Em Provérbios 28, verso 26 diz que insensato e insensata é aquele ou aquela que atende ao seu coração. Atende ao quê? Ao seu coração. Exato. Não tem essa ao sentir no meu coração, meu Deus do céu. Não tem essa porque o meu coração não pediu, meu irmão, pelo amor de Deus. O coração, ele sim, eu sei, ele é o órgão responsável por transmitir as emoções e os sentimentos da alma. Mas entenda bem, é justamente essa mesma alma que se inclina muitas vezes a fazer aquilo que não se agrada a Deus. E ele é o responsável direto por transmitir a vontade, muitas vezes o impulso da alma. A Bíblia diz que aqueles que lá no Antigo Testamento se inclinavam para deuses, para ídolos, para deuses pagãos de ídolos, eles se inclinavam às suas almas. Diga comigo, inclinavam às suas almas. Sim. A alma é ela que se inclina para o que não presta. A palavra de Deus diz isso, que a alma se inclina para o que não presta. E o órgão responsável por trazer justamente essas vontades para o nosso corpo é o coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem anda com Deus não anda pelos impulsos do coração. Não anda pela vontade do coração. Eu tenho que aprender a dominar esse órgão. Esse órgão bendito. Tenho que aprender. A palavra de Deus diz em Gênesis. Abra aí em Gênesis, por gentileza, capítulo de número 8, verso 21. Tem essa, meu coração pediu que eu não fizesse. Irmão, não tem essa. Não segue teu coração, não vai pela emoção. Não vai pela emoção. As pessoas vivem de igreja em igreja por causa do quê? Pela emoção. Diga misericórdia. Por que correm atrás de profetas, de revelação, de visão? Por causa do quê? Pela aventura, pela emoção. Porque estão sempre buscando algo novo. Algo? Não. Algo? Não. Quando eu sair daqui de Gênesis, nós vamos para Provérbios. Há um alerta muito forte para quem vive buscando algo novo, aventura. Sempre algo novo, sempre inovação. Há um alerta forte em Provérbios. Isso é perigoso. O coração, ele é enganoso. Vamos ver aí. Gênesis 8, verso 21 diz: e o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem. Diga isso comigo, repita comigo. Porque a imaginação do coração do homem é maligna desde a sua meninice. Você está entendendo? Tudo quanto não presta. Jesus vai dizer, e eu quero repetir o que está lá em Marcos 7, 20 a 23. Tudo quanto não presta
esta procede do coração. Quem vive lançado às emoções, lançado ao dissabor e à vontade de seu coração, geralmente quebra a cara. Vai quebrar a cara. Porque em momento algum a palavra de Deus instrui eu seguir o meu coração. Não existe nas Escrituras essa ideia que eu tenho que seguir o caminho do meu coração, irmão, vai quebrar a cara. E a pessoa já está entrando lá no que diz em Provérbios 14:12. Amém? Amém. Que diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. A pessoa está entrando em caminhos de morte porque está seguindo os caminhos do seu próprio coração. Agora, abra comigo por gentileza em Provérbios 24, 21. Vamos conferir a palavra de Deus, porque quem anda pela palavra de Deus anda seguro. Diga graças a Deus. Há um porto seguro para aqueles que andam pela palavra. Há uma margem de segurança para aqueles que andam pela palavra. A imaginação do homem, a imaginação do coração do homem é maligna, é má, desde a sua infância, desde a sua meninice. E a pessoa que ela vive pelo coração, ela está sempre buscando coisas novas, está sempre buscando inovação, ela está sempre buscando aventura, ela nunca está satisfeita com aquilo que está lhe sendo oferecido no presente momento. Ela está sempre buscando coisa nova, sempre pulando cercas. Amém? Sempre buscando novos ambientes. Diga misericórdia. Meu Deus, isso é perigoso demais. Amém? Isso é perigoso demais. Se Deus te pegou pelo gancho e te trouxe, porque essa palavra justamente era para mim, era para você. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. É perigoso. Eu tenho que aprender a descansar no Senhor e me aquietar. Me aquietar. Exato. A inquietação faz a pessoa buscar novos ambientes, novos padrões. Isso é um perigo. Provérbios 24, versos 21 e 22 a dizer: teme ao Senhor, filho meu ou filha minha, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Com os que buscam mudanças. Sempre buscando novos ambientes, meu Deus do céu. E ele vai continuar: porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos, quem o sabe. A pessoa sempre está inquieta. Ela quer novos ambientes, ela quer novas pessoas, ela quer novas atrações, ela quer ouvir algo novo. Amém? Isso é um perigo. Sim, porque isso é sinal de inquietude. E a palavra de Deus diz: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, 10. A palavra de Deus diz: espera no Senhor e descansa nele. Salmo 37, verso 7. A palavra de Deus deixa clara: não se inquietem por coisa alguma, antes as orações e os pedidos de vocês sejam tudo conhecidos diante de Deus. Filipenses 4, verso de número 6. Eu não posso estar inquieto para lá e para cá, buscando ouvir. A Bíblia manda descansar. Olha para quem está do teu lado, toca em quem está do teu lado, diga assim: descansa. Diga: te aquieta. Diga assim: te aquieta. Isso, se aquieta. Pare de estar buscando coisas que você acha que precisa. Teu coração está te dizendo: não, mas eu preciso. Você não precisa de nada. O que você precisa é se aquietar e descansar em Deus. Louvado seja o nome. É confiar que Deus tem reservado coisa melhor para você no futuro. Não procurar o futuro para você. Confia, descansa, tenha fé. Segundo Coríntios 5, verso de número 7, diz: e temos por fé e não por vista. Eu não preciso procurar saber o meu futuro.
Eu não preciso buscar respostas no meu futuro, porque as respostas que Deus tem dado estão no presente e está na palavra dele. Sabe qual é o problema? É que a gente está procurando resposta no ser humano, está procurando resposta no profeta, está procurando resposta na profecia, na visão, na revelação, nos sonhos de madrugada, enquanto a palavra de Deus, ela tem dado todo o direcionamento, ela tem todo o direcionamento que eu preciso, mas só que gente assim vive afiada e confiada em seu próprio coração. Agora abra comigo em Jeremias. E essa é a passagem, essa é uma das passagens mais perigosas que nós vamos ler nessa noite. Jeremias 23, amém? 16. Jeremias 23, verso de número 16. Amém? É aqui que mora o perigo, irmão. Meu Deus. Porque se já na época de Jeremias era comum, um tempo onde as pessoas tinham até um pouco mais de temor a Deus, não tínhamos celular, nós não tínhamos TV, não tínhamos rádio, nós não tínhamos todo o entretenimento e tudo isso que dizia a mente dos crentes hoje em dia. Nós não tínhamos essas doutrinas falidas de igreja que a gente vê que são doutrinas de homem, não doutrinas de Cristo. Não tínhamos essas coisas, mas já tinha muito profeta sem futuro. Diga misericórdia. Profeta que você colocava a mão no fogo, é lógico, mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor não estava com eles. Por quê? Jeremias 23, verso 16 vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vocês profetizam, faz vocês desvanecer, falam da visão do seu coração. Diga comigo, visão do coração. Eu tenho medo demais, diga misericórdia. Eu tenho medo demais, não. Diga comigo, visão do coração. Exato. Eu tenho medo, sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa chega para você profetizando e é algo apenas do coração dela. E a palavra de Deus diz o quê? Que insensato é aquele que confia no seu próprio coração. Eu tenho uma resistência à profecia e à revelação que não é pequena não, diga misericórdia. Você sabe quantos anos já caminhando? Você sabe quantos anos já vendo que eu vi pessoas que eu conheci que pareciam ser pessoas seríssimas. Pessoas que eu conheci no meio da caminhada que profetizaram até a morte. Teve uma abençoada que profetizou até a morte do meu irmão. Meu Deus do céu. Então são 20 anos, irmão, não são 20 dias não. Agora não são 20 anos dentro de casa, nem dentro de uma cidade, não. São 20 anos no meio do mundo. São 20 anos em vários lugares, em vários cantos. Já cuidei de outras igrejas. São 20 anos indo pregar em outros lugares, recebendo profecia, recebendo profetada, recebendo revelation. Que não é revelação de jeito nenhum. E isso geralmente procede no coração da pessoa, e a pessoa acredita que ela está entregando a revelação da parte de Deus. Eu tenho uma resistência. O que eu ensino, eu estou sempre, todos os dias aqui alertando vocês. Quantas vezes aqui eu não alerto vocês para tomar cuidado com revelação e profecia? Quantos dias? Quantas vezes? Quantas vezes em vários cultos aqui eu canso de muitas vezes de advertir vocês e alertar vocês para terem cuidado com revelação e profecia. Isso é algo muito perigoso, tem sido uma ferramenta perigosíssima no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. Perigosíssima. Deus aqui vai repreender os profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li o verso 16, assim diz o Senhor: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vocês profetizam e fazem vocês desanimar, falam da visão do coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23, verso 20 vai dizer assim: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Olha, meu Deus do céu. Por que toda essa ira de Deus? Verso 26 a gente vai entender até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que só profetizam do engano do seu coração. Você leia depois Ezequiel 13. Ezequiel quanto? 13. Lá é pior, a dura, a repreensão
em cima dos profetas que profetizam do seu coração, porque coração é enganoso, coração é engano. Exato. Amém? É enganoso demais. Muitas vezes a gente está se deixando levar. Oh Deus. A gente não sabe quem a gente está ouvindo muitas vezes. E a inquietude é que faz a gente dar ouvidos a quaisquer pessoas. A inquietude é um problema porque ela faz a gente dar ouvidos. Porque o coração ele nos inquieta, o coração ele quer ouvir, o coração ele quer se apossar, o coração ele quer, muitas vezes ele se recusa aquilo que é de Deus. Muitas vezes o coração se tranca, ele se abre para as emoções e para a aventura que esta vida oferece. Muitas vezes ele se tranca para aquilo que é sério e aquilo que é de Deus. Você percebe uma coisa, o nosso coração ele tem a facilidade de se inclinar para coisas que são momentâneas e passageiras. Jesus vai dizer em Mateus 24, verso de número 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vos hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Logo a pessoa que ela se inclina, que ela tem a facilidade de inclinar o coração dela para a palavra de Deus, ela está se inclinando e ela está, louvado seja Deus, baseando o seu coração em algo que nunca passa. Mas uma pessoa que ela se deixa levar demais pelas aventurescas de seu coração, pela promiscuidade, pela aquela vontade do novo, do agora é para já. A geração Z, que é a nossa geração agora, chamada de a última geração, é a geração fast food. Ela quer para agora, eu quero a resposta para agora, eu quero ouvir agora, eu quero ter agora, eu quero possuir agora, eu quero estar lá agora, eu quero ir agora. Porque o coração fala alto. Tenha misericórdia. Ele fala alto. E eu vou repetir, olha para cá. Provérbios 28, 26. Aquele que dá ouvido ao seu coração é insensato. Age com insensatez. Uma pessoa que não pensa direito. Salmo 66, verso 18. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Jeremias 17, verso de número 9. Enganoso é o coração e perverso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Coração é perigoso. Guarda o teu coração. Amém, igreja? Amém. Guarda. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Toma cuidado. Porque aí é onde o diabo começa a agir. No coração. Ele é movido de emoções e sentimentos. O impulso. E o sentimento sempre fala mais alto do que a razão. Sim ou não? Sim. Ontem eu estava falando sobre a onisciência divina. Sobre o quê? No Salmo 139, verso 1. Está lá no canal. Você procura lá no canal da igreja. Eu estava falando sobre a onisciência de Deus. E eu estava dizendo ontem que muitas vezes Deus dá sinais. Deus dá o que, irmão? Sinais. E a pessoa fecha os seus olhos. Ela tranca o coração para os sinais que Deus está dando. Diga misericórdia. E termina caindo no buraco, na cilada. Por causa do quê? Por causa dos sentimentos. O coração é terrível. Se ponha de pé. Se ponha de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O coração ele é terrível. Ele é obstinado. Amém? Amém? É ele quem se tranca. Quando eu estava conversando com minha mãe, a gente vinha falando sobre algo interessante. Foi com minha mãe? Não, acho que foi com Dalva.
Não foi com minha mãe mesmo. Não me recordo. E o ser humano, ele tende a fechar o seu coração para as coisas que realmente são de Deus e abrir o coração para as coisas que são mais leves. A pessoa tem a opção de seguir o melhor, que é a palavra de quem? Deus. Mas ela não quer. Amém? Esse é o problema. Que nem eu dizia outro dia, a pessoa deixa de seguir ao Deus Criador para seguir o profeta. Dei misericórdia. E não importa quem seja, irmão. Amém? Profeta pode ser minha mãe dentro de casa. Não estou nem aí. Diga graças a Deus. Eu quero saber o que a palavra demanda. O que ela instrui. Amém? Tem que entender. Eu tenho que usar a lógica e o raciocínio. Eu não posso deixar meu coração me conduzir a me levar para aventuras. Eu deixo de ir para um culto onde a palavra ela é centro, ela tem primazia, para ir atrás do culto onde o profeta tem primazia e vai trazer revelação. E eu, pela empolgação de querer ouvir algo, Deus vai falar comigo através da boca de... Meu irmão, não espera isso, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu nunca saí para um culto, para uma vigília, para um congresso, seja lá o que for, atrás de Deus usar alguém para falar comigo. Deus me guarde e me proteja. Porque eu sei como ando esses últimos dias. Eu sei muito bem como é que estão as coisas. Você nem imagina, você não faz noção de como andam as coisas. A maioria das pessoas hoje não fazem noção de como estão as coisas por aí. As pessoas mais sérias que a gente mais conhece são as que a gente tem que ter mais cuidado. Porque a pessoa tem que andar pela palavra de quem? De Deus. Amém? Eu não posso trocar oração pela palavra. Eu não posso trocar o ciclo de oração pela palavra, a profecia pela palavra, o louvor pela palavra. O que eu conheço de gente que diz assim: ah, mas eu não me identifico bem com pregação, eu me identifico mais com louvor. Meu Deus! É um absurdo! É um absurdo o quanto as pessoas fogem da palavra. E a falta de centralidade e raciocínio das pessoas que fogem é absurdo também. Amém? Amém. Porque a maioria das pessoas que estão na igreja fracassam. Porque vivem uma vida além daquilo que Deus reservou para elas. Por quê? Porque elas fogem da palavra. Elas preferem correr atrás do profeta do que correr atrás da mensagem do evangelho. Preferem correr atrás da revelação, da profecia. Meu Deus do céu, é loucura, irmão. E Jesus deixou claro, Mateus 7,24, eu sou sempre obrigado a citar Mateus 7,24 aqui. A quem compararei aquele que ouve estas minhas palavras? Ele usa o imperativo, minhas palavras, não é a palavra do profeta nem da profetisa, não é, irmão. Ele está dizendo as palavras dele. Quem compararei aquela que ouve estas minhas palavras? Compararei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vinham as chuvas, as enchentes, as ventanias, mas não a puderam derrubar, porque estava construída sobre a rocha. Mas quem compararei aquele ou aquela que construiu, que ouve estas minhas palavras e não pratica? Compararei ao homem ou à mulher. Aliás, ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, as enchentes, as ventanias e a derrubaram, e grande foi a ruína. A maioria das pessoas estão vivendo em ruína. Por quê, irmão? Porque estão se deixando levar pelo coração, pelo amor de Deus. E em último lugar, porque entramos nesse texto e não vai dar para desenrolar o resto. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu penso que Dalva diz que eu sou o homem, Dalva diz assim que eu me acho o dono do tempo, amigo. Tem hora que eu penso que eu sou o dono do tempo. Escute. A gente deixa de ouvir mais a Deus para ouvir o nosso. Exato. O que o teu coração tem dito a teu respeito. Eu conheço pessoas que o que a gente já passou da palavra para elas. Amém? Amém. E elas não conseguem superar seus próprios corações. A gente está explicando para elas que elas são mais do que elas pensam. E elas merecem mais do que elas pensam.
e que Deus as criou à sua imagem e semelhança. Mas o coração delas vive acusando elas, dizendo que elas não são bonitas o suficiente, que elas não são boas o suficiente. Você sabe que o maior campo de concentração da ansiedade é o coração. E a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade ou de depressão, elas vivem com esse dilema terrível. Quem sou eu? Eu não sou bonito, eu não sou bonita, eu não mereço isso. E a gente está pregando, o que a gente prega para a gente assim dentro da igreja é que cada dia parece, olha para cá, o número de depressivos que aumenta dentro da igreja não é brincadeira. Agora olha para mim, sabe por quê, irmão? Porque dá mais ouvido ao coração do que a quem? Dá mais ouvido ao coração do que a quem, irmão? Exato. Nós não podemos nos apoiar no nosso coração. Nos apoiar onde? No coração. Raciocina. Aleluia, Jesus. Pensa. Amém? Vai pela inteligência, porque a inteligência ela costuma se alimentar da palavra de Deus. Diga graças a Deus. A pessoa que ela é cristã, eu não estou falando da pessoa que não é cristão. A pessoa que ela é cristã, ela vai receber conhecimento da palavra do quê? A inteligência, ela se alimenta do conhecimento. Se alimenta do quê, irmão? E o verdadeiro cristão, ele se alimenta do conhecimento da palavra de Deus. Não é da palavra do homem. Não é do que dizem os homens. Não, é da palavra de Deus. A inteligência, vou repetir, ela costuma se alimentar de conhecimento. E o verdadeiro cristão, ele se alimenta do conhecimento da palavra de quem? Dá glória para Jesus aí, dá glória para Jesus. Porque quem anda por fé, quem anda pela inteligência, quem tem a mente de Cristo, não anda pelo coração, irmão. E não se deixa se levar e ser vencido pelo coração. E o texto que nós lemos inicialmente para nós orarmos diz: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas agradáveis perante Ele. Diga glória a Deus, fecha os teus olhos. Esse seria o momento que iríamos desenrolar esse texto, mas deixa para outra oportunidade. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Glorificado seja Deus.